Olá, estamos começando mais um Contemporânea Live aqui pela TV Conexa. Toda quarta-feira às 8 horas da noite estaremos aqui esperando você para participar aqui com a gente, mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas. O assunto sempre é arquitetura e design, paisagismo, arte, sustentabilidade, tudo isso que a gente adora. Hoje nós vamos falar sobre um assunto super legal. Vamos falar sobre os cuidados com a sua obra. Legal, né? Mas antes de tudo, antes da gente começar essa entrevista, eu queria agradecer os meus parceiros aqui que me ajudaram a montar esse estúdio, a EAD Home, o Dimas Pires e a Luxi Iluminação. Queria agradecer também a confiança dos meus patrocinadores, a Rochedo Engenharia e a Metal Flama, que estão sempre apoiando a gente aqui no Contemporânea Live. Gostaria de pedir para vocês o seguinte, compartilhem esse vídeo, você que está assistindo aí, acabaram de entrar, as meninas amigas da Débora aqui, que entraram para assistir o programa, compartilhem, assim outras pessoas podem participar aqui com a gente. Vou falar um pouquinho da TV Conexa. A programação da TV Conexa está muito legal. Desde segunda até quinta-feira. Segunda-feira tem Consciência Empresarial, às 8 da noite. Terça-feira tem Descomplica, depois o Bora Acordar logo em seguida. Quarta-feira Contemporânea Live e quinta-feira Dicas de Ouro. Muito legal, todos os dias às 8 da noite aqui na TV Conexa. Então vamos começar aqui o programa de hoje com a arquiteta Débora Belli, falando sobre os cuidados que você deve ter na hora de você construir a sua casa, seu escritório, enfim. Todo cuidado é pouco. Vamos lá. Oi, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Tá mais calma? Tô mais calma. Compartilhou aí? Já compartilhei. Ah, legal. E realmente... Fale um pouquinho. Vamos começar. Fala um pouquinho desses cuidados. É um assunto que tem realmente muita dúvida, né? Eu percebo que as pessoas que procuram um arquiteto, ela vem com muitas dúvidas em relação à escolha de terreno, escolha de profissional, como ela deve se preocupar com a obra dela, de que forma isso tem que ser organizado. E, infelizmente, às vezes as pessoas chegam, isso é muito tarde, aí a perca de trabalho, de dinheiro, de tempo já é bastante grande. Então, assim, o primeiro cuidado que tem que ter, ele vai construir, na tua opinião, ele já deve chamar um arquiteto antes dele escolher o terreno? Olha, é fundamental que quando a pessoa ela vai começar a pensar em construir ou a residência, ou o comércio, ou o edifício, ou seja o que for, ou até mesmo uma reforma, ela sempre procure o profissional antes até de escolher o terreno. Por quê? Porque a escolha do terreno, às vezes, é uma peça fundamental. A pessoa, às vezes, não quer gastar demais e escolhe um terreno com um aclive ou um declive muito grande. E ela quer uma casa térrea. Normalmente as pessoas que vão construir pela primeira vez, não sabe? Isso. A casa que eles têm na ideia deles, na cabeça deles, não vai estar de acordo com o terreno. Exatamente. Né? E às vezes você não consegue nem compatibilizar o projeto que a pessoa quer com o terreno que ela adquiriu. Então, é super importante que a pessoa escolha bem o terreno, né? Não caia em ciladas, porque às vezes tem 3 bocas de lobo na frente do terreno, né? Ou uma árvore nativa que não possa ser removida, e aí aquilo implica que o projeto seja mais elaborado ainda. Até legal que isso seja pensado isso, mesmo. Com certeza. Né? Então, quando você fala de um terreno com um acidente maior, né, acidente que eu digo com um aclive, um declive maior, isso onera mais uma obra, às vezes, por conta da movimentação de terra, muro de arrimo. Então, tudo isso é muito concreto, muito ferro. Então, a pessoa, é bom que ela saiba realmente... Tudo o que vai acontecer. Exatamente, né? Dentro daquela área. Legal, ó. Tem muita gente já curtindo aqui. Ah, que ótimo. Mandando... curtidinha, coração, tem muita gente assistindo a gente aí já. Débora, vamos colocar uma foto para exemplificar o que você já falou, sim. né? E você também pode
explicar um pouquinho mais, esse terreno já é um terreno plano, É um né? terreno plano, ele favorece, por exemplo, um projeto, uma casa térrea, uma casa plana, ou mesmo um sobrado, se a pessoa quiser, mas é um terreno que ela vem e ela consegue, com tranquilidade, já começar a executar o projeto sem ter que fazer muito trabalho naquela terra, né? Legal. A próxima foto já é um projeto que foi executado nesse tipo de terreno, né? Esse tipo de terreno da segunda casa já é um aclive, aliás, um declive lateral, e aí, assim, o tempo todo foi buscando e procurando aproveitar a própria elaboração do projeto para a gente ir otimizando essa topografia. Né? Então, como o terreno vem caindo, a gente já veio aproveitando para que isso acontecesse de uma forma mais natural e menos onerosa, né? Olha, vou ver aqui que tem muita gente perguntando, já mandando. Tá. Ó, a Beth Cerquinho dando boa noite. Ah, boa noite. A Tatiane, pois lindas. Ah, né? obrigada. Obrigada. Gente, tem que pôr óculos, não dá mais para ler sem óculos. O Fernando Marque, que é o nosso patrocinador da Rochedo, está dando boa noite para nós. Ótimo tema, importantes dicas que a Débora está passando. Obrigada, Fernando. A Isabela está adorando, a Isabela Berenger. A Patrícia, da Flora JCN, está top. A Flávia Chagas também está dando boa noite. A Alessandra Leite também dizendo que você está linda. A Tatiane dando parabéns pelo programa e pelo tema. Legal. Tá todo mundo aí gostando do assunto, né? Que é um assunto muito importante nessa área, que tem que tomar muito cuidado mesmo, né, Débora? Para as pessoas também saberem o que elas vão passar na hora da construção, né? É muito delicado tudo isso, né? Então precisa saber ao certo todas as etapas, né? Exatamente. A escolha do profissional é muito importante. Legal, isso né? é importante. Porque as pessoas têm que ir em busca de um profissional e ela tem que sempre procurar saber indicações dos trabalhos, procurar saber se esse profissional ele tem o cadastro dele no CAL, né, que é o registro competente, se ele emite as RRTs, que são o termo de responsabilidade técnica, porque ele tem que se responsabilizar pelo trabalho que ele executa, né? Então, esses são os cuidados que é super importante. E na elaboração de um projeto, é fundamental que o cliente seja muito sincero com o profissional. Mas sincero mesmo, a nível de dizer, olha, eu quero gastar tanto. Isso até a gente já tinha falado aqui outras vezes, que alguns clientes não falam, mas precisa ser falado, né? Porque para saber o tanto que vai porque usar de repente você pode fazer um projeto mais elaborado e que até a pessoa vai ficar apaixonada e a consequência é ela se frustrar e a gente se frustrar. Daí não consegue fazer, e é muito triste isso. Então, assim, é bom a gente ter parâmetros de custo, hábitos, manias que as pessoas têm. Tem que fazer uma entrevista super... Exatamente. Tem mais perguntas aqui, posso ler? Pode. Vamos ver. Cristiane Martim, sua amigona. Assunto em pauta muito interessante. Beijos, amadas. A Tati Kurokawa. Você costuma acompanhar o cliente nessa fase? Qual a sua abordagem diante desses casos? Acho que nesse caso que a gente estava falando de acompanhamento da escolha do terreno. Então, é muito, muito feliz quando a gente realmente consegue ter o cliente antes da escolha do terreno. E aí a gente tenta já saber o que ele quer e a gente procurar o terreno mais adequado para o projeto dele, entendeu? Uma pessoa que gosta de um terreno, uma casa toda em desnível, é ótimo que a gente pegue uma topografia mais acidentada. Então, a gente faz esse acompanhamento e é bem legal mesmo, porque já começa bem do comecinho mesmo. A Flávia Chagas está falando aqui que é importantíssima essa abordagem. E é mesmo, né? Porque aí você já vai conhecendo também o cliente, né? Já desde a escolha do terreno, o que ele precisa, né? Quais são as necessidades dele. Então, e assim, alguns cuidados que a pessoa tem que ter, né? Então, a gente falou da escolha do terreno adequada, de um profissional que tenha responsabilidade e competência. Sim, certo. E
o estudo de sondagem do solo. Né? Então vamos ver mais fotos, assim a gente vai isso. mostrando e a Débora vai falando. É super importante. Essa daí era a casa que eu falei anteriormente, com a clive lateral, onde a gente veio aproveitando o projeto de acordo com a topografia. Tá. Pode passar. Isso, ó, olhando ela de lado. É a mesma casa? A gente, né, favoreceu a própria topografia natural do terreno para que isso acontecesse. Mas pode ir falando sobre a fundação, né, que você ia falar. Também posso. Então, o que acontece? Que é super importante também, primeira coisa, que a pessoa não mexa no terreno dela de forma alguma antes que seja feito o estudo de sondagem de solo, para que você saiba que tipo de solo é aquele, porque isso é fundamental no sentido de saber se ele comporta uma fundação mais rasa ou se é uma fundação muito pesada. E isso nunca deve ser feito antes do projeto estrutural estar pronto. Porque é ele quem vai determinar, juntamente com o estudo da sondagem de solo, que tipo de solo é, como é que você deve trabalhar o terreno. Nossa, muito importante, né? Muito importante, porque às vezes as pessoas se precipitam e ela gasta dinheiro à toa, porque às vezes ela se prepara para um tipo de corte ou de fundação em que ou pode ser melhor, né, mais rasa, ou então até mais profunda, porque isso tudo é calculado estruturalmente. Certo. Aí a gente tem os exemplos, né, da hora que a gente faz o corte do terreno, né, esse daí na verdade tem um declive, a casa na rua é para frente da rua, então é o que eu costumo dizer de um casal assim que eu adoro, né, que virou muito amigo da gente, é a casa ao contrário. As pessoas não sabem nem por onde entra, porque realmente ela tem um hall de entrada e a casa se dá no nível de baixo. Né? Vamos só parar um pouquinho aqui, que tem umas perguntas aqui, senão eu não dou conta, a gente acaba perdendo. A Beth Cerquinho está falando o seguinte: Débora, estou com um maldito degrau de 10 centímetros que está atrapalhando ir de uma sala para outra. Sou cadeirante, fica mais barato a alvenaria ou o serralheiro? Na tua opinião, nesse caso, que ela é cadeirante. No caso, esses 10 centímetros de uma sala para outra, ela estaria elevando a outra sala, é isso? Foi isso que eu entendi? Ela tem um desnível de uma sala para outra de um degrau de 10 centímetros, né? Tanto para ela descer como para ela subir. Qual que você acha, né? Então, ela mais quer elevar alvenaria? todo o outro ambiente? Não, acho que não, seria entendi, só fazer uma rampa. Uma rampa. Tá, eu faria, acho que de alvenaria mesmo. De alvenaria. Porque a marcenaria, ela pode ficar com um dentinho. Serralheiro, ela perguntou. De serralheria. Esteticamente, a de alvenaria fica mais bonito, interessante. Né? Mas poderia levar todo o piso, talvez? Então. Teria que ver o local, isso. né? Mas, na sua opinião, de alvenaria, né? Alvenaria. Tá respondido, Beth. Vai ter mais uma perguntinha aqui. Ela falou rampa. É a rampa. Né? A Paula Félix falou aqui que tem muito orgulho de você. Linda! A Tatiane está perguntando, no seu dia a dia profissional, é comum os clientes te procurarem nessa fase de escolha de terreno? Não, não é normal. Não é, né? Infelizmente, gostaria que fosse mais, mas não é normal. Geralmente o cliente chega com o terreno comprado e aí o desafio começa, na verdade, você querer colocar o que ele precisa dentro daquele terreno que às vezes é muito estreito ou muito acidentado. Infelizmente, dá mais trabalho, né? Infelizmente, seria às ótimo vezes ele até se começasse terreno, essa consciência, né, de procurar o profissional antes da compra do terreno para a gente estar junto, auxiliando. Legal. Então a gente já falou da escolha do terreno. Isso, do profissional. Falamos da parte de fundação, desse cuidado, super cuidado. Qual que é a outra fase agora? Então, esse daí todo cuidado é pouco mesmo, que é a escolha da mão de obra para executar o projeto, né? Porque aí a gente já amadureceu o projeto, já conheceu todo o programa de necessidade que o cliente tem e é super importante que o cliente realmente ele esgote todas as suas dúvidas em projeto.
Por quê? Porque depois na construção, você derrubar a parede, você mexer na estrutura, onera muita coisa. Com certeza. Então aí, projeto tá redondinho, tá tudo feitinho, então a escolha da mão de obra é muito importante. Então, e nesse caso da escolha da mão de obra, o cliente deveria ouvir mais os profissionais, né? Precisa. Porque às vezes ele questiona isso, quer contratar alguém que vocês não conhecem, então acaba sendo complicado. Até porque no decorrer da nossa profissão a gente já vai começando a conhecer o trabalho das pessoas, né, quando está executando. Se dá trabalho, se deixou o cliente na mão, ou se é um executor de confiança. Então, assim, o arquiteto é a pessoa mais indicada para te auxiliar na escolha dessa mão de obra. E são requisitos importantes que a pessoa tem que ter, como, por exemplo, procurar saber indicações dessa pessoa, né? Ou com seu parente, ou com seu amigo, ou com seu arquiteto, exatamente. Ir visitar a obra que essa pessoa fez, né? Para ver como que ficou, se está bem feita, de preferência no momento de execução. Porque tem muitos itens, né, nessa mão de Exato. obra, né? Desde, e até finalizar. Depois de pronta, ela maquiada, é difícil saber, né, muita coisa. Mas durante a obra é legal ir visitar a execução dessa equipe, de preferência que ela tenha um CNPJ, né, que ela seja uma empresa responsável, que tenha um responsável técnico pela execução da obra, sim, certo? E que possa estar fazendo todo esse acompanhamento. E vocês conseguem fazer toda essa... uma obra, por exemplo, de um porte médio, quanto tempo, mais ou menos? Dependendo do tamanho da obra, entre 1 ano e 2. Tá. Depende do tamanho do projeto, depende do tamanho da obra, né? As complexidades que ela tem. Legal. Então, geralmente, entre 1 ano e 2 anos, mais ou menos. Tá. A Patrícia está falando aqui que nem parece que você estava nervosa. Tá achando que você está se saindo bem. Que bom, mas estava. Bom, qual que é o próximo passo? Depois de contratação, né? A casa já está sendo levantada, ótimo. Então, produzida. temos o terreno, temos um bom profissional, temos o projeto e a mão de obra já está escolhida. É muito importante um bom planejamento, né? Para que tenha uma excelente administração essa obra. Essa administração da obra, o que ela tem? Planejamento, um fluxo de caixa, para a pessoa não se perder e parar na metade e depois ela não conseguir terminar a obra, né? Isso é super importante. A parte de orçamentos, né? Ela começar a fazer esse acerto de orçamentos e com o profissional, não que ela tenha de imediato que comprar, porque assim, às vezes ela comprando, ela otimiza custos. Né? E ela organiza melhor a obra. Né? Quando você fala assim, eu comecei a obra agora, mas eu preciso já ver marcenaria, iluminação, piso, revestimento, de preferência sim. Porque uma marcenaria, uma iluminação, ela sempre vem compatibilizar o projeto de elétrica e de hidráulica que a gente executou. Legal. Porque são detalhezinhos que às vezes... um móvel específico, uma pia nova que a pessoa viu na marcenaria e ela queira. Legal. Né? Eu queria agradecer mais uma vez os patrocinadores que confiam no nosso trabalho, que acreditaram aqui na TV Conexa, na Contemporânea, que é a Rocheiro Engenharia, que trabalha com projetos complementares, e a Metal Flama, que fabrica coifas, churrasqueiras, lareiras ecológicas. Muito legal o trabalho deles também. Muito obrigada pela parceria de vocês. Débora, tem mais pergunta aqui. Pois não. Vamos lá. A Isabela Beranger. A posição do nascer do sol interfere na escolha da compra de um terreno? Pensando em piscina, etc.? Com certeza. Importante essa pergunta, né? Muito importante, uma pergunta muito inteligente, Isabela. Nós temos, por exemplo, um problema que às vezes acontece, é que na verdade não é que, eu não posso dizer que sobra, porque o projeto ele sempre tem que ser estudado. Mas, de repente, a fachada da rua e a pessoa tem que colocar a área de lazer e piscina para o fundo, porque às vezes não dá para colocar para frente. E aquele fundo ser face sul, é um vento mais frio,
você tem menos sol durante o ano. Então, assim, é óbvio que se a gente consegue projetar para uma pessoa que ela dá extrema importância para uma piscina, para uma área de lazer, e ela desde o princípio, ela vai na escolha de um terreno onde ela quer isso muito bem implantado, é fundamental a gente saber o terreno em função do sol. Legal. Um filho, um casal que tem, por exemplo, uma criança que tem asma contínua. É importantíssimo que o quarto dessa criança esteja a oeste, né, com o sol se pondo, aquecendo naturalmente o quarto, isso ameniza as crises. Então, essa parte de insolação ela é fundamental no projeto. Ó, mais perguntas aqui. A Valentina Peroni falou que você está arrasando. Ai, que linda. Obrigada. O Fernando Marque está perguntando o seguinte: outro ponto importante na contratação de mão de obra é o registro dos trabalhadores e cobrar a aplicação das regras de segurança, pois o proprietário é responsável pelos profissionais em caso de acidente de trabalho. Então, isso é muito importante isso também. Cai naquilo que eu falei, procurar escolher a empresa, uma mão de obra que tenha um CNPJ, que seja uma empresa, que seja idônea. É isso mesmo. E que traga os seus funcionários ok, porque um acidente de trabalho, algo que aconteça desse tipo, o proprietário é corresponsável. Então a gente precisa estar assim, muito atento a esse tipo de situação. Ótimo. A Flávia Chagas, cronograma de obra é muito importante, né? O cronograma de obra, ele é extremamente importante e ele vem justamente nessa área de planejamento. Quando você planeja como vai ser a obra, administrativamente falando, é onde você tem que ter um cronograma de obra. Inclusive, o proprietário da obra, ele deve fazer os pagamentos, é o ideal que se faça os pagamentos de acordo com o cronograma cumprido, para que não haja aquele problema que acaba tendo da pessoa vai pagando, aí depois a mão de obra vai ficando para trás e vai dando aquele espaço. Quando vê, às vezes a pessoa terminou de pagar a obra dela e a obra não está concluída. Então esse cronograma ele é fundamental para que a mão de obra seja executada no tempo e o proprietário também vá fazendo os seus acertos e as suas compras de acordo. Legal. Outra coisa que é muito importante é esse cuidado com o canteiro de obra, né? Tá, vamos ver as fotos? Porque daí você já fala do canteiro. Mas tem uma foto aí agora? Da escolha de materiais. A escolha de materiais. Isso já está finalizado, na verdade. Isso. Né? Porque é o que eu falei anteriormente, a escolha de material, às vezes a pessoa se assusta quando ela fala assim, nossa, mas eu mal comecei a obra, será que é o momento? Isso é importante porque existem, por exemplo, texturas diferenciadas às vezes, ou então altura de piso que tem que ser já escolhida por conta da execução do contrapiso, né? Você faz um contrapiso para um piso laminado, aí depois lá na frente, quando tá tudo pronto, você se apaixona por um assoalho. É outro. Aí não tem como, porque aí é outra espessura, outra altura. E a organização da obra, quanto mais ela já tem esse acerto de piso, revestimento, iluminação, esquadrias, mais redondinho vai ficando tudo. E é muito mais fácil para ir administrando isso ao longo da obra. Tá. Na próxima foto a gente vai... mais ou menos isso também que você estava falando, a escolha de materiais apropriados para cada, cada espaço. E depois um pouquinho nessa foto sobre a organização da obra que você ia falar agora. A organização da obra é importante, né, que o canteiro de obra seja bem definido, né, que tenha funcionários que organizem bem ele. Tem uma regra, tipo no lado direito, do lado esquerdo, você guarda alguma coisa? Não, regra não, mas por exemplo, um cimento, ele não adianta comprar em quantidades exageradas porque ele vai estragar, ele não pode ficar ao tempo, né? Ele tem que estar coberto, mas ao mesmo tempo ele tem que estar numa área que tenha ventilação. Então o ideal é comprar aos poucos. Às vezes você consegue otimizar valores comprando uma quantidade maior, desde que a pessoa vá te fornecendo aos poucos. Não adianta você trazer tudo para a obra porque fica impossível de estar condicionando todo aquele material num canteiro de obras. Hoje em dia, principalmente assim, usa-se muito um container, então assim, você não tem muito espaço para isso. Ó, tem gente entrando, curtindo, o Lucas Gomes está pedindo para você mandar um beijo, que a família toda está assistindo.
Um beijo enorme. O Cláudio Carmona, meu querido lindo. amigo, meu cabeleireiro Cláudio Carmona tá mandando um oi, parabéns. Obrigada. Vamos lá. O Cláudio está perguntando, tá falando o seguinte: programa sempre delicioso de assistir, dicas ótimas, totalmente funcionais. E aí, é isso, tá todo mundo gostando aqui. Vamos continuar falando então mais um pouquinho. Que bom. Sobre os cuidados com a obra. Isso. Na próxima foto, Débora, é um exemplo. Você vai falar isso, ó, o que seria ali a gente falou do canteiro, né? E aí nessa foto a gente vai estar mostrando mais ou menos o que é uma obra bem organizada, bem limpa, tá. Bem fechadinha. Você está fazendo essa obra agora ou já acabou? Não, essa daí é de Itapeva. Tá quase na reta final já. Então saiu do jeito que você queria. Exatamente. Essa foi um grande desafio, uma obra grande, uma casa de quase 2.000 metros quadrados. Bem bonita. Ela tem uma arquitetura mais tradicional, não é nada arrojada, mas ela tem alguns detalhes importantes. E aí você conseguiu interna. pôr em prática todos esses itens? Conseguiu desde o começo? Tanto é que você vê como o canteiro, apesar de ser uma obra grande, ele ficou super bem organizado, ela já está na reta final agora. Que bacana. É importante isso, que você tenha uma obra limpa, uma obra organizada, porque quando você tem muito entulho, primeiro que você tem desperdício de material e você oferece, favorece mais riscos de acidente de trabalho. Mas é difícil controlar esse entulho, né? Porque obra gera muito entulho. Mas mesmo. aí é ali que entra o seu profissional, o seu arquiteto, que tem que estar presente durante a obra, os profissionais que envolvem, que tem a mão de obra bem escolhida, sincronizada junto com o profissional, com o arquiteto, para eles fazerem juntos esse trabalho e de estar com a obra em ordem. Nesse caso aí é a finalização, já? Ela já está quase finalizando, já estamos assim na reta final agora dos detalhes. Bacana, viu, Débora? Ó, o pessoal tá gostando aqui. Flávia tá falando que as dicas são ótimas. O Lucas tá pedindo um beijo para ele, porque é carente, né? O Lucas. Olha lá, a Bianca Martinez tá entrando aqui, curtindo também, mandou um beijo para você. Ai, que bom. Tem mais alguma coisa pra gente falar aí, pra gente finalizar? Então, eu acho que o importante é isso. Que a pessoa faça uma boa escolha de um profissional, como eu disse desde o começo. Vamos falar os itens assim, para o pessoal não esquecer. Um bom profissional, que tenha muita responsabilidade e competência. Uma boa escolha de terreno adequado à sua necessidade pessoal. A execução de um projeto que seja a mais completa possível e com os cuidados de ter o termo de responsabilidade técnico por essa execução desse trabalho. Certo. De preferência que esse profissional acompanhe você até o dia da mudança, que ele esteja presente em sua vida o tempo todo da obra. Que bacana. Depois disso a gente tem a escolha da mão de obra, que tem que ter muito cuidado, é fundamental, inclusive que ele esteja aliado ao seu arquiteto, para que tudo favoreça. Após isso, o planejamento, o cerco dos orçamentos, pesquisas de materiais, e isso o profissional com certeza vai estar te auxiliando o tempo todo. Após isso, a gente tem que ter essa organização durante a execução, o canteiro de obra bem executado, a mão de obra muito bem executada, para não haver retrabalho, não haver desperdício, não haver perca de dinheiro e nem de tempo. Que bacana. Então isso eu acho que são as regras fundamentais para você amenizar os problemas que uma construção ela pode ter. Então, você já viu todos esses cuidados aqui com a obra que você pode ter. Tem mais duas perguntas aqui que eu vou ler para você, porque o pessoal não para mesmo, então eu adoro, pode continuar mandando. O Cláudio Carmona. Sei que vai fugir um pouco do tema, mas tenho muitas clientes que comentam de danos causados em suas residências por construções de prédios ao lado ou próximo da casa. Como agir nesses casos e o que deve ser feito para uma eventual avaria poder ser comprovada nesses casos? Na verdade, uma obra ao lado que prejudica a casa toda e qualquer obra é muito importante que ela tenha um responsável técnico, principalmente na execução. Então, se
está existindo uma obra ao lado e ela começou a ter a acontecer algum problema na sua obra, né? Uma trinca, perceber uma rachadura, você tem que entrar em contato com essa pessoa, procurar um responsável técnico pela execução daquela obra, saber exatamente o que está acontecendo, trazer um profissional competente para você, para que ele possa fazer um laudo físico, técnico, que realmente comprovando que a movimentação do terreno do lado ou a construção do lado está abalando a sua estrutura, e aí você vai ter que entrar num acordo, porque judicialmente essa pessoa ela tem a responsabilidade pelo entorno. Então aí ela vai ter que ver estruturalmente o que está acontecendo e consertar. Vendo, Cláudio? Com certeza, precisa. Tá. Por isso que toda e qualquer coisa precisa do termo de responsabilidade técnica. Tá, legal. Se a pessoa for fazer uma reforma, colocar um ar-condicionado, seja o que for, sempre se atente em ter um responsável técnico. Respondida a pergunta. Vamos lá, o Dimas Pires, que bom, apareceu, Dimas, que bom. Que bom. O Dimas que me ajudou aqui a montar esse estúdio. Lindo, o trabalho dele é lindo, eu sou fã. Trabalha com madeira descartada, um trabalho muito legal. Daqui a pouquinho, qualquer dia ele vem aqui para falar com a gente. Boa noite, Zi. Gostaria de saber sobre a reciclagem dos materiais descartável nos canteiros de obras. Isso é possível? Olha, o ideal é que a gente já estivesse muito além disso. É. O ideal é que realmente todo e qualquer lixo da construção civil já tivesse um reaproveitamento melhor. Infelizmente, a gente percebe que isso não acontece. Deveria acontecer muito mais. Então, assim, eu já até estudei um projeto há um tempo atrás, porque, assim, existe sim a possibilidade do lixo da construção civil, ele vai para uma estação onde existe uma separação de granulometria disso, ele é processado, não existe isso aqui, né? E ele vira guia de calçada, ele vira pavimentação, seria o ideal. Porém, hoje a gente percebe que ainda não existe essa cultura, a gente ainda não consegue, infelizmente, aproveitar tudo que a gente deveria aproveitar. Com certeza é o caminho, né? É o caminho, deveria. Fazer, né? Inclusive a parte, né, estrutural, que ainda usa muita madeira, a gente podia estar usando uma metálica, né? Tá. Para apoiar, enfim. Mas eu acho que isso aos pouquinhos vai evoluindo. Vai acontecendo. Porque a preocupação com a sustentabilidade, eu acho que ela está se fazendo cada vez mais. Legal. Eu vou ler mais uma pergunta. Vamos lá. A Flávia Chagas está elogiando o programa, ela está gostando bastante. O Fernando Marque participando bastante aqui com a gente do programa. Orientamos aos clientes que antes do início da obra, ele realiza um registro fotográfico dos vizinhos, com ciência dos mesmos, pois ajuda muito nos casos dos problemas durante a obra. Exatamente. Ele está dando uma sugestão para a pergunta do Cláudio, né, para fazer esse tipo de trabalho. O ideal é isso, é que quando você vai começar a fazer uma obra e você tem a vizinhança que já está estabelecida muito próximo, você fotografe para que realmente você tenha ciência de como está e o que pode, de repente, acontecer alguma avaria e você tem esse comparativo. Ah, legal. Gente, acho que nós vamos encerrar. A gente já foi rápido, não foi? Adorei. Então, obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Depois a gente vai escolher outro tema para você voltar. Vamos, né? Vamos. O pessoal está adorando, com certeza todo mundo gostou bastante do tema. Ótimo. Obrigada pela participação de vocês todos, que interagiram, mandaram suas perguntas. Se você não compartilhou ainda, pode compartilhar, que o pessoal assiste depois. A Débora ainda vai responder algumas perguntas aqui, se não deu tempo de eu ler todas, tá bom? E até a próxima quarta-feira, no Contemporânea Live, às 8 da noite. Continue com a gente aqui sempre. Tchau. Tchau, obrigada.